Tio Rei explica: Gonê se baseou em provas para pedir a condenação do Bolsonaro. É ao contrário do que outros julgamentos por aí, né? Vamos, vamos perguntar aqui pro Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. É, ao contrário que da Lava Jato, por exemplo. Não tenho provas, tenho convicções, lembra? Aquele PowerPoint do Dallagnol. Nossa, tantas memórias, né, gente? Que coisa horrorosa. E Eu memórias preferia também não do ter. a cara da Sofia, principalmente que foi na minha cidade. Ai, ai, eu fui pra ir República algumas de Curitiba. República de Curitiba, aquele outdoor, né? Aqui você chegou na República de Curitiba. Meu Deus. E o Reinaldo Azevedo também de porre no Vilela, dizendo: eu olhei a condenação do Ah, Lula e cara, falei, fodeu. aquilo é lindo. Aquilo é lindo. E é o que o Reinaldo fala, né? Olha o processo todo do Lula. Cadê as provas, Moro? Moro nunca respondeu essa pergunta, mas hoje que saiu o pedido de condenação, o Reinaldo já lança na coluna dele no UOL, né? Gonê, provas confirmam que Bolsonaro era o chefe da organização criminosa. Eu não vou ler a coluna inteira, porque o Reinaldo escreve muito, mas vou ler alguns pontos principais. Entre as páginas 6 e 201, Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, narra com minúcias as condutas dolosas de Jair Bolsonaro. Leiam o que diz Gonet com a atuação do ex-presidente. O réu Jair Messias Bolsonaro, que exerceu a presidência da República entre os anos de 2019 e 2022, figura como líder de organização criminosa denunciada nesses autos, por ser o principal articulador, maior beneficiário e o autor dos mais graves crimes executórios voltados à ruptura do Estado Democrático de Direito, no exercício do cargo mais elevado da República, instrumentalizou o aparato estatal e operou de forma dolosa esquema persistente de ataque às instituições públicas e ao processo sucessório, com apoio dos membros do alto escalão do governo e setores estratégicos das Forças Armadas, mobilizou sistematicamente agentes, recursos, competências estatais, a revelia do interesse público para propagar narrativas inverídicas, provocar a instabilidade social e defender medidas autoritárias. A sua atuação, pautada pela afronta à legalidade constitucional e pela erosão dos pilares republicanos, teve por objetivo último a continuação ilegítima no comando do país e o enfraquecimento das instâncias públicas, em negação com o princípio de alternância democrática, soberania popular e do equilíbrio entre os poderes. E aí ele demonstra, o Paulo Gonet, citações aqui do Reinaldo. Em relação às manifestações de Jair Messias Bolsonaro, é importante dar realce a provas produzidas confirmam sua participação ativa na organização e coordenação das atividades antidemocráticas. Desde 2021, o réu, em suas falas e ações, incitou a desconfiança nas instituições, questionando a legitimidade do sistema eleitoral e promovendo o ambiente de tensão institucional. Sofia, aquele 7 de setembro do Bolsonaro é o maior atentado à inteligência que um governante já cometeu no exercício da presidência da República. Que esse imbecil era dono de um dos poderes da República e achou que dava para folgar e atacar juiz. Você não pode fazer isso sendo presidente, gente. Não, Você não definitivamente não. pode. Inclusive, o poder do executivo, o poder da política, dos políticos, é o convencimento, é a negociação, é você baixar o tom. Tipo, a gente pode criticar muito o Lula pelas negociações absurdas que ele faz na presidência da República, mas o papel do presidente é esse. O papel do presidente não é subir no palanque da Paulista e ficar gritando contra Alexandre de Moraes. O resultado é esse, gente. Ele produziu prova. A manipulação das redes sociais e a disseminação de notícias falsas fizeram parte da sua estratégia para deslegitimar o processo eleitoral e enfraquecer as bases da democracia. Como eu falei para vocês no outro corte, tá muito bem escrita a peça do Gonet. E eu quero trazer um pouquinho também do próprio Reinaldo falando sobre isso. Tem um post aqui do Instagram, que aí ele fala não só do Bolsonaro, mas no geral. Vamos lá. Minhas caras, meus caros, já aconteceu aquilo que todo mundo esperava, aquilo que todo mundo sabia que ia acontecer, a começar dos réus.
O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou as alegações finais pedindo a condenação do núcleo duro do golpe, aquele composto por 8 pessoas, Jair Bolsonaro e mais 7, a saber, Almir Garnier, almirante, que foi comandante da Marinha, os generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Neto, o ex-ministro Anderson Torres, o coronel Mauro Cid, que é colaborador, e o Alexandre Ramagem. Todos, menos Ramagem, são acusados de 5 crimes: organização criminosa, tentativa de abolição do Estado de Direito, tentativa de golpe de Estado e 2 crimes contra o patrimônio relativos ao 8 de janeiro. O Ramagem, nesses 2, não está, porque a Câmara, conforme parágrafo 3º do artigo 53, pode suspender, né, o curso da ação penal para crimes cometidos depois da diplomação. Deixa eu falar só em português e não em juridiquês. O Ramagem é deputado e, por conta disso, alguns atos dele, ou supostos atos dele, do 8 de janeiro para frente, tem que passar pela submissão da Câmara. Então ele está indiciado a menos crimes do que os outros réus. Esses 2 que têm a ver com 8 de janeiro, depois da diplomação, então ele é acusado dos outros 3. Bom, pelo topo aqui, as condenações podem passar de 40 anos, mas a gente sabe que sempre tem ali um atenuante ou outro. Vamos ver, não é? E quando eu digo todos sabiam, inclusive os réus, tem a leitura perniciosa que eles fazem disso, né? Sabe por quê? Eu sabia? Porque isso é um jogo de cartas marcadas. É claro que o Gonet ia fazer isso, é claro que o Supremo também vai me condenar, eu sei que vai ser assim, porque... Não. A verdade é que eles sabem porque eles sabem outra coisa, aquilo que fizeram no verão ou nos verões passados. Quem conhece as suas próprias peripécias só pode esperar da justiça isso que está vindo aí. Sim, serão condenados. São 517 páginas das alegações finais do Procurador-Geral. Obviamente, eu não li tudo, mas já li uma boa parte daquilo que diz respeito a Jair Bolsonaro, quase 150 páginas. E é tudo muito eloquente. Diz Gonet: o réu Jair Messias Bolsonaro, que exerceu a presidência da República nos anos 2019 e 2022, figura como líder da organização criminosa denunciada nestes autos por ser o principal articulador, maior beneficiário e autor dos mais graves atos executórios voltados à ruptura do Estado Democrático de Direito, no exercício do cargo mais elevado da República, instrumentalizou o aparato estatal e operou de forma dolosa esquema persistente de ataque às instituições públicas e ao processo sucessório. E aí há um outro trecho, né, dessas alegações do Gonet que é muito importante a gente ler aqui, esse barulhinho do mouse, tá? Porque os advogados, os próprios réus, estão dizendo: isso é o crime impossível, porque, na verdade, o que é tentativa, isso não foi tentativa de rompimento do Estado de Direito, ou tentativa de golpe de Estado. É um pouco um pilar da defesa que o Gonet demole, porque ele escreve o seguinte: para que a tentativa de golpe de Estado ou de abolição violenta do Estado de Direito se consolide, não é indispensável, por certo, que haja ordem assinada pelo presidente da República, que o Bolsonaro vive dizendo: não assinei nada, para adoção de medidas explicitamente estranhas à regularidade constitucional. Nesse caso, estaríamos aí sim no campo contíguo, se não próprio, da consumação do golpe, mesmo que mais adiante viesse a ser revertido. A tentativa se revela, porém, na realização de ações tendentes à materialização da ruptura ultimada das regras constitucionais sobre o exercício do poder, com apelo ao emprego de força bruta, real ou ameaçada. Sofia, 2 coisas condenaram o Bolsonaro de uma forma irreversível. Plano Punhal Verde e Amarelo, que ele teve uma participação indireta,
E as minutas do golpe que ele lavou. Isso ferrou. É o batom na cueca do golpe. Por que que ele vai assinar um documento que pede a prisão do Alexandre de Moraes? Se ele não quer dar um golpe. Não, mas eu queria fazer um GLO. É um golpe, cara. É um recurso disfarçado de legitimidade. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? O golpe de 64 foi aprovado pelo Supremo, tá? Ele foi um golpe legal, aspas. Muitas aspas pra isso. O AI-5 foi legal. O golpe de 2016 Foi legal. foi legal. Foi legal. Porque é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa, gente. Não tem a ficção científica do, sei lá, escrita pelo Tolkien, que golpe é uma coisa e democracia é outra. As ditaduras, os regimes autocráticos são degenerações do regime democrático. Eles ocorrem com mecanismos da democracia. É isso que o Reinaldo tá explicando. Então, assim, quando eles começam a falar em 142, quando eles começam a distorcer o próprio uso da Constituição, eles estão querendo dar um golpe. E assim, a minuta golpista é o plano do Cebolinha do Bolsonaro. É ridículo, chega a ser ridículo. O punhal verde e amarelo tem até um grau de profissionalidade um pouco maior, porque eles efetivamente queriam matar pessoas com aquilo. Agora, a minuta do golpe, assim, é assinar o recibo do que eles queriam fazer. Sabe? E é o que o Reinaldo diz numa segunda coluna, eu não vou ler a coluna, só vou ler o título. Gonê destrói a tese de punição impossível. Tentativa de golpe é golpe, gente. Tentativa de golpe é golpe. Assim, não se trata nem de você ser o maior representante legalista, mas assim, se a gente permite que tentativas passem sem punição, Sofia, é o convite pros milico voltarem, gente. Que é o que esses caras querem. Entendeu? Eles se sentem. Eu escutei isso de pessoas que são especialistas em militares. Os militares no Brasil têm uma doença desde a proclamação da República que eles se acham donos do país. Eles não são nenhum poder constituído. Eles são nossos funcionários. E são funcionários ruins. Porque nem essa jossa de Forças Armadas não é nem armada direito. E ela é cara. E como? Especialmente os altos escalões. Então, gente, é isso, entendeu? Tem que punir, porque assim, é safadeza demais. E vai ser punido, entendeu, Sofia? Até porque, se a gente não punir, daqui a pouco vai ter uma invasão americana aqui, gente. É isso. E até porque se a gente não punir, eles vão fazer de novo. E da próxima vez eles podem conseguir. Vamos lembrar que o golpe de 64 não foi a primeira tentativa. Eles tentaram antes em 61, teve a campanha da legalidade, que quase virou uma guerra civil no Brasil. Eles estavam tentando desde Vargas, né? Teve tanque na rua no Rio Grande do Sul, teve em Goiás avião sobrevoando outros quartéis ameaçando jogar bomba. E conseguiram segurar. Daí veio em 64, Operação Brother Sam, tinha até porta-aviões dos Estados Unidos no litoral. Uhum. E daí eles conseguiram. Isso foi acertado no gabinete do Kennedy, tá, gente? Do sucessor dele. Então é isso. Isso estava sendo acertado desde sempre. Sempre foi. Esses milicos aí é briga de oligarquia também, né? Tem os paulistas, os mineiros. E aí o Vargas ganhou por um tempo como ditador pelos rio-grandenses. É isso. Exato. Enfim, mas então é importantíssimo e necessário que eles sejam punidos para evitar que algo pior aconteça. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui. Começamos a falar de Tio Rei, falamos de golpes. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias. Deixa eu responder só a Amanda no chat. O Braga Neto tá preso, Amanda. Isso é uma punição.